Oi! O nosso papo hoje é sobre feedback. Eu sou a Alessandra Tavares, da Elune, sou coach e psicóloga. A gente recebe dúvidas sobre esse tema de forma recorrente. Então a gente fez um apanhado aqui para contar para vocês os 4 motivos que a gente entendeu que não ajudam o feedback a funcionar na prática. O que é feedback? Feedback é um termo que veio do inglês e que significa retroalimentação. Isso seria uma boa tradução literal. Estranho, né? A gente costuma dizer que é o retorno que a gente dá para as pessoas sobre aquilo que elas estão fazendo, sobre as coisas boas e sobre aquilo que a gente tem que corrigir. Ele é muito usado no mundo organizacional, nas empresas, mas a gente pode fazer uma correlação com qualquer coisa da vida. Funciona nas empresas como funciona, por exemplo, uma mãe educando, corrigindo o que uma criança está fazendo, ou então reforçando aqueles passos que ela entende que a criança está dando no sentido, né, que ela necessita para se desenvolver. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre feedback dentro das empresas. E não tem como falar sobre isso sem pensar na figura do líder, que é o grande responsável por fazer os resultados acontecerem pelas pessoas. O primeiro motivo que a gente elencou por que o seu feedback não funciona. Os líderes, normalmente, quando assumem essa função, quando eles são promovidos, né, líderes, eles eram excelentes técnicos e aí, por algum motivo mágico, se entende que um excelente técnico vai ser um excelente gestor de pessoas. E, na prática, isso não acontece. Ou seja, a pessoa não é preparada para dar feedback, ela não é treinada, não ensinam ela como fazer, mas ela tem que fazer. Na prática, ela precisa corrigir as pessoas, na prática, ela precisa fazer com que os resultados aconteçam. Como é que ela faz isso? Copiando algum modelo, seja do chefe dela, seja de alguém da empresa, seja até alguma coisa que ela viu em algum lugar, algum livro que ela leu, e ela começa a copiar. E não necessariamente aquele é o melhor modelo a ser copiado. Pode não servir para ela, ou mesmo pode não servir para as pessoas que estão abaixo dela. Então, primeiro motivo, falta de treinamento. O segundo motivo pelo qual o feedback não funciona. Aí, nesse contexto, tem treinamento. O problema é que o método não funciona. Ah, mas feedback tem método? Tem. Por trás de feedback tem técnica, tem método. E aí, quando a gente pensa no método, acho que dá para pensar em 2 vieses diferentes. Um deles é: legal, aprendi um método que é muito complexo e ele não funciona na prática. Essa é uma realidade. A segunda realidade é, ok, o método funciona, mas na hora que eu começo a aplicar esse método, eu começo a deturpar de alguma maneira. Eu não vou aplicando ele conforme seria necessário. E aí, claro, no final das contas, o método não funciona. Quer um exemplo? Um método super conhecido sobre feedback é o método sanduíche. Você já ouviu falar no método sanduíche? Como é que funciona? O líder vai se preparar para dar o feedback, então tem 3 etapas dessa preparação. A gente pode pensar assim: tem o pão de cima, o que ele vai colocar nesse pão de cima? Vários elogios e pontos positivos, né, que ele está vendo naquela pessoa, naquele colaborador. A gente vai para a carne do sanduíche, o que vai na carne? De fato, o recado que eu gostaria de dar, ou seja, quais são os pontos que está pegando, o que não está legal, o que tem que ser corrigido. E a gente finaliza, né, com novas coisas positivas, motivadoras, para fazer com que a pessoa saia de lá num astral maior e coloque tudo aquilo em ação. Na prática, 2 coisas acontecem aí com esse método, né, que a aplicação torna ele muito menos eficaz do que ele é de verdade. Eu vou contar isso para você. Se você já faz uso desse método, você vai ainda conseguir deixar ele mais turbinado. A primeira, sabe a camada de cima do pão? Os aspectos positivos, eles têm que ser verdadeiros e eles têm que ser coerentes com a camada de baixo, com a carne. Não adianta eu falar para você sobre uma característica que você tem positiva que não vai ajudar em nada a corrigir os comportamentos que precisam ser corrigidos, dos problemas que estão acontecendo aqui. Então, a pessoa ela não dá muito crédito para tudo aquilo que a gente vai falando antes da carne, porque parece que não faz muito sentido. E aí vem uma segunda dica: além de você ter que ser honesto, né, sincero e falar coisas que vão ajudar na correção do que precisa ser feito, como é que os líderes linkam o pão de cima com a carne? Tem uma palavrinha mágica que normalmente é usada,
que é o mas. O que significa o mas? Mas é uma partícula adversativa. Ele significa o contrário. Ou seja, eu estou dizendo um monte de coisa para você que é legal, mas eu tenho esse monte de coisa para dizer que era o que de fato eu queria te dizer. O nosso cérebro interpreta como se fosse assim: tudo que veio antes do mas não vale. E aí a atenção da pessoa ela vai do mas em diante. E aí realmente não funciona. A energia vai lá embaixo, a autoestima vai lá embaixo. E essas palavrinhas boas que você escolheu, essas características boas, que às vezes você é até muito bem intencionado, elas se perdem no seu discurso. Uma dica de ouro para você evitar que isso aconteça: troca o mas pelo e. Então você é pontual, você é bem-humorado, você trabalha bem em equipe. E se você der atenção para esses erros que estão acontecendo, o seu trabalho vai ser perfeito. Muda completamente o discurso, a compreensão, e como a pessoa vai sair de lá muito mais disposta a fazer acontecer. O nosso terceiro motivo pelo qual o feedback não funciona está relacionado com a falta de prática. Precisa praticar feedback? Sim. Sabe o que é engraçado? Quando a gente pensa no esporte, quando a gente pensa, né, num medalhista, num recordista olímpico, pra gente é muito claro que essa pessoa teve que treinar muito para ser bom em alguma coisa. Mas a gente não consegue fazer essa mesma correlação quando a gente pensa em comportamentos. E feedback, ou qualquer comportamento de liderança, é um comportamento e ele tem que ser aprendido. E para a gente ficar bom, a gente precisa praticar, repetir e melhorar. No dia a dia, como é que funciona? Eu, líder, não coloco o feedback na minha agenda, eu não tenho uma prática disso, então eu não vou praticando aos poucos para ir melhorando aos poucos. Eu só vou dar o feedback na hora que o bicho pega, que alguma coisa muito ruim aconteceu, que o nível de estresse está muito alto, e aí qual é a chance de eu me dar bem nisso? Ela é muito pequena. É aí que eu vou escorregar. E aí que eu vou começar a entender que eu não sou bom em feedback, eu vou começar a evitar cada vez mais isso, porque foi uma situação ruim, constrangedora, muitas vezes não surtiu o resultado que eu esperava, e eu tinha tanta coisa na cabeça para falar, estava tão estruturadinho, e coloca na sua agenda. Faz do feedback um hábito, porque você não vai só falar dos pontos que não estão bons. Feedback é para falar sobre o que não está legal, mas também para falar sobre o que está legal. Porque eu também preciso dar o recado para as pessoas que se ela está fazendo alguma coisa que está bem feita, ela tem que continuar. Como é que ela vai saber se eu não estiver dizendo isso para ela? Se tiver na minha agenda, com certeza não vai ser só a oportunidade de desenvolvimento que vai aparecer, mas muita coisa boa eu vou ter para falar. E normalmente é mais fácil dar a boa notícia do que a má notícia. A gente se sai melhor dando feedback positivo do que negativo, na maioria das vezes. E o quarto motivo que a gente listou aqui, porque o feedback não funciona, é que as técnicas e métodos desconsideram uma coisa que é bem importante. Quem vai rodar a técnica e o método passo a passo não é um computador, é um ser humano. E quem vai estar do outro lado recebendo esse feedback é outro ser humano. Aí é que o bicho pega e que a coisa complica. Quando a gente tem autoconhecimento e a gente se desenvolve e a gente consegue entender como a gente funciona, é claro que a gente está muito mais pronto para essas armadilhas. Agora, se a gente não entendeu tudo isso, a gente vai ser controlado por sentimentos, emoções e pensamentos que vão nos tomar na hora do feedback, por mais preparado que a gente possa estar. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente utiliza um método que é muito interessante, muito profundo de conhecimento de personalidade, que se chama Enneagrama. O Enneagrama, ele traz pra gente 9 padrões de comportamentos e as 9 motivações que estão por trás desse comportamento. Cada um desses 9 tipos de personalidade tem um foco específico de atenção. Isso significa o quê? Quando ele está numa determinada situação, a atenção dele é roubada no ambiente por algumas coisas. Então, por exemplo, se a gente for falar sobre o tipo 8, que é um dos tipos do Enneagrama, é o tipo do poder, para onde que a atenção dele vai? Primeiro, para a tarefa, foi feito ou não foi feito. Segundo, vai para o poder.
de alguma maneira, ele vai tentar se afirmar naquela situação e mostrar quem é que manda. E isso vai permear todo o feedback dele. Com isso, você acha que essa pessoa, que é tipo 8, que está numa situação, por exemplo, de estresse, de uma tarefa importante que não foi feita, ela vai conseguir chegar lá, ser imparcial, fatos, dados, seguir o sanduíche? Vai ser muito mais difícil, a atenção dela vai ser roubada para essa área. Assim como os outros 8 tipos têm focos de atenção diferentes. Tem líder que vai para o erro, vai só para ver o que está errado e não consegue achar nada do que está certo. Tem líder que o foco de atenção vai só para coisa boa que foi feita. E até o feedback dele não é tão claro, porque na hora do finalmente, dele apontar o que tem que ser mudado, ele tem dificuldade, ele não consegue fazer isso. E assim vai. Então, o primeiro passo é você conseguir se conhecer e entender como você funciona, para você se preparar enquanto pessoa, para aí sim colocar uma base metodológica de teoria de feedback e ajustar essa metodologia para você e para os seus colaboradores. Se eu me conheço, eu tenho uma facilidade maior de começar a olhar para as outras pessoas e entender o que funciona para mim, pode ser alguma coisa que não funcione para as outras. E como é que eu adapto o meu discurso, o meu método, minha técnica, para eu ser eficaz comigo e com os outros. Porque no fundo, para que serve o feedback? Para que a gente consiga apontar para as pessoas o que elas têm que continuar fazendo, o que elas têm que mudar, que tipo de comportamento tem que ser diferente, porque a gente tem resultado que a gente quer atingir. E quando a gente consegue olhar para essas etapas, fica muito mais fácil ter uma comunicação clara, eficaz e que vai trazer realmente a mudança e o impacto que eu, como líder, preciso para os meus resultados e para os resultados da organização. Eu espero que você tenha gostado. A gente tem um monte de material falando sobre Enneagrama, contando como são os tipos. Se você se interessou sobre esse assunto, entra no nosso site, no nosso blog, tem material riquíssimo sobre isso. E faça contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer em conversar um pouquinho mais com você sobre isso. Um abraço e até o próximo vídeo.